Eles sujavam as mãos tocando nas escrituras sagradas. Olha isso. O conceito de escrituras sagradas que nós temos hoje, com exclusividade para os livros reconhecidos como canônicos, não é o mesmo conceito que os antigos judeus do templo tinham. Para eles, escrituras sagradas eram todos aqueles rolos, todos aqueles volumes, os textos que eram usados no culto do templo. Portanto, santo era o texto ou rolo que era usado no culto do templo. Mas a gente precisa lembrar uma coisa importante. Antes da destruição de Jerusalém, nos anos 70, era o templo que detinha a exclusividade do manuseio e da reprodução desses textos reconhecidos como sagrados. Após a destruição do templo nos anos 70, foram as sinagogas que deram uma maior abrangência para o manuseio desses textos. Nós precisamos lembrar que Jesus leu o texto de Isaías na sinagoga. Aquele que pretendesse ler o texto sagrado se apresentava, recebia o volume, era o escriba que dava o rolo e o leitor então abria o rolo da direita para a esquerda num espaço de 3 ou 4 colunas de leitura. Então, lembrando que o hebraico se lê da direita para a esquerda, de cima para baixo, e o leitor então fazia a sua leitura diante de todos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 16, 17, 18, está registrado esse acontecimento. Olha só, lá diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro. Vamos pensar aí que não é um livro igual temos hoje, mas o rolo unitário, tá? O volume unitário do profeta Isaías. E abrindo o livro ou rolo, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. O detalhe importante é que para os judeus ortodoxos, o texto sagrado contaminava, sujava as mãos do leitor, mas não sujar no nosso sentido. Mas essa formulação pressupõe a ideia de que o ser humano não deve tocar no que é sagrado e quando o fazia tinha que ser submetido a uma lavagem cerimonial das mãos. É daí que se cunhou a expressão sujar as mãos com as escrituras sagradas. Inclusive, essa noção deu origem ao costume de se utilizar na sinagoga, quando da leitura das sagradas escrituras, um apontador que faz a vez do dedo indicador. Assim como nós indicamos a leitura, havia um apontador para que o leitor não tocasse diretamente no texto tido como sagrado. Mas olha só, deixa eu dizer o óbvio aqui, porque eu acabei de dizer que Jesus leu o rolo, o volume do profeta Isaías. Por óbvio, é lógico que a Bíblia como a temos hoje, com os livros juntos, isso é uma coisa moderna. Aliás, tratando desse assunto, no Israel dos tempos bíblicos, haviam vários materiais que se utilizavam para os registros de texto. Vamos primeiro ver a tábua de pedra. Em Êxodo, capítulo 34, versículo 1, diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Portanto, esse tipo de material era uma pedra com a superfície alisada,
onde se cunhava, se entalhava com um cinzel, que era um tipo de ponteiro, os caracteres de escrita. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, os antigos egípcios inventaram o papiro. O papiro era feito do caule de uma planta que nascia nas margens do Nilo. Esses caules, eles eram abertos em tiras, alisados e juntados. Uma média de 20, 50 tiras dessas. Elas eram trançadas e por fim, trançadas dessa forma, né? Assim, e por fim, expostas ao sol. Depois, eram utilizadas para que se fizesse escritas com tinta nela. Mas veja que o papiro era um material com pouca duração, um material frágil. Então havia toda uma proteção, havia todo um cuidado que se tinha que ter para a preservação dos textos. Depois vieram, no 2º século antes de Cristo, os pergaminhos. E os pergaminhos eram couros de animais curtidos. Pegava-se o couro do animal, esticava o couro do animal, muitas vezes colocava sal para que houvesse esse processo de curtição. Então, depois que esse couro estava curtido, esticado, era usado então para pintar nele os seus caracteres. Os pergaminhos, eles eram materiais mais duradouros. E, por fim, se desenvolveu os chamados códices. Os códices, então, eram folhas que nós poderíamos chamar de folhas de papel, tá? O papel foi inventado pelos chineses mais ou menos no ano 105 a.C. E os códices, então, eram tipo folhas de papel organizadas, sobrepostas umas às outras, como os livros que nós temos hoje. É isso aí. Se você gostou, clica logo abaixo no like, deixa, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ok? E possivelmente nos próximos vídeos eu pretendo fazer um vídeo somente sobre os códices, tá? Os vários códices que nós temos. O códice de Cairo, o códice de Alepo, muitíssimo importante, o códice de Leningrado, o códice sinaítico. Então, se você quer receber essas notificações, clica logo abaixo no sininho e fique com Deus. Deus te abençoe.